Boa noite, queridos. Nós estamos aqui nos reunindo com vocês. Queria pedir a tua atenção por alguns minutos. Nós vamos passar juntos e tentar aqui substituir a nossa reunião presencial, já que por conta das situações, das circunstâncias do coronavírus, nós não podemos nos reunir fisicamente. Nessa noite, espero que seja uma noite especial para você, que nós possamos entrar em comunhão com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, com o Deus Pai. E eu queria pedir para você fechar os teus olhos aí onde você está e pudesse orar comigo. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos reunimos, Pai, ainda que geograficamente distantes, Senhor, nos reunimos no mesmo Espírito, Pai, no mesmo propósito de aprendermos, de nos edificarmos, de realmente, Senhor, Pai, crescer, ó Pai, na comunhão contigo, Senhor, que nessa noite nós possamos ser desafiados a viver algo maior, Senhor, no nome de Jesus, a experimentar o efeito, Senhor, o poder da unidade, Senhor, que há em Ti. No nome de Jesus, nos conduza, ó Pai, e aquilo que faltar, ó Pai, de sabedoria em nós como pessoas, Pai, físicas e humanas, Senhor, que o Senhor, Pai, libere do céu sobre nós. No nome de Jesus, amém e amém. Mais uma vez, eu queria pedir para você, se você não está com a tua família reunida, que você chamasse todo mundo, então, que nós pudéssemos passar junto esse tempo. Nós vamos ministrar uma palavra, eu creio, extremamente importante, para as nossas vidas em todo o tempo, mas mais agora ainda em relação ao momento específico que vivemos. O título dessa mensagem é Reclusão, Dispersão ou Unidade. Nós ouvimos, ou lemos, ou conhecemos através da história vários momentos onde o povo de Deus foi disperso. Nós ouvimos através da história vários momentos onde o povo de Deus experimentou a reclusão, a prisão, e mais ainda ouvimos da importância sobre ter unidade como corpo de Cristo. E esse é o momento, queridos, que nós estamos vivendo. Alguns vivendo na dispersão, tentando ficar longe de todo mundo, alguns vivendo a reclusão, praticamente presos dentro de casa, presos no medo, presos na ansiedade, etc. Mas como igreja, nós queremos desafiar você e a nós também a viver, mesmo que distante geograficamente, unidos em Cristo. Amém? Gostaria que você soubesse, querido, que durante algumas semanas atrás, Deus trouxe essa mensagem ao meu coração e a primeiro momento eu fiquei relutante, achando que tinha outros assuntos, talvez que tivesse uma urgência maior de serem ensinados. E por hora tentei até encontrar outros assuntos, orei por uma direção diferente, mas hoje eu percebo que Deus realmente sabe tudo, que nada foge do seu poder, da sua sabedoria, da sua grandiosidade. E eu creio, queridos, que esse é o assunto mais importante para esse momento, para nós como igreja, a unidade. Amém? Queria que você refletisse numa frase, essa frase do Rodolfo Abrantes, que diz assim: situações difíceis mostram o quão maduros estamos. A crise não altera o caráter, ela apenas revela. Vou repetir para você. Diz assim: situações difíceis mostram o quão maduro estamos. A crise não altera o caráter, ela apenas revela. Essa questão, queridos, de muitas pessoas estarem de repente aí realmente reclusas ou dispersas, não tem necessariamente a ver com a circunstância, mas com a maneira com que elas estão unidas com Cristo ou não, unidas com a igreja ou não. O que eu acredito é que definitivamente as circunstâncias não devem afetar a nossa fé em Deus. O povo de Deus já errou por muitas maneiras, e eu vou citar algumas delas para você ter uma referência. O povo de Deus já errou por experimentar momentos de abastança, já errou por experimentar momentos de escassez, por causa de medo, por causa de falta de medo, ou melhor, por falta de temor, por causa que o inimigo oprimiu, ou porque se sentiram livres, extremamente livres, e essa liberdade que eles criam se tornou libertinagem. O povo de Deus já errou por causa da reclusão, já errou por causa da dispersão, mas
o que eu queria que você soubesse é que nós não podemos usar os meios para justificar os fins, porque mesmo em meio a todas essas fases que o povo de Deus já experimentou desde a criação até os nossos dias, sempre houve um remanescente, sempre houve também um grupo de cristãos que conviveram com essa realidade de fracasso, que conseguiram vencer, que conseguiram se manter firmes, que conseguiram se manter fiéis e que mais do que isso eles ainda cresceram, se fortaleceram em meio às adversidades. Amém, queridos? Que essa frase que nós citamos agora realmente revele o nosso caráter, essa circunstância que nós estamos vivendo e não poder nos reunir, que essa circunstância possa revelar o nosso caráter como cristãos em relação à nossa fé. O que eu queria dizer para você nessa noite é que só se manterão em unidade as pessoas que a compreendem, só se manterão em unidade com Cristo, só se manterão em unidade com a igreja, só se manterão em unidade com a palavra de Deus, as pessoas que compreendem unidade. E o que eu preciso compreender dessa unidade? O que você precisa compreender dessa unidade? É que essa unidade custou um preço muito alto para ser ignorada ou para que nós venhamos brincar com ela. Essa unidade que nós chamamos de corpo de Cristo, ela realmente cobrou um preço tão caro que o próprio Cristo teve que morrer para que ela se tornasse realidade. Efésios capítulo 2, versículo do 11 ao 16, diz o seguinte: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separado da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Esse texto, que em 5, 6 versículos, nos traz aqui muitas referências à unidade. O motivo de Jesus ter morrido é para que nós tenhamos essa experiência da reconciliação com Deus, reconciliação que realmente quebra a inimizade, as diferenças que há entre um irmão e uma irmã, entre uma igreja e outra igreja. Amém, queridos? Então eu queria que você soubesse que Deus, em sua trindade, trabalhou incansavelmente e inconsequentemente, muitos diriam, para restaurar e preservar essa unidade. Por que eu disse inconsequentemente? Porque muitas pessoas, talvez ao longo desse tempo já tenham achado que foi uma atitude inconsequente do próprio Deus entregar o seu Filho perfeito por um grupo de pessoas, por gerações e gerações de pessoas que não fizeram caso desse sacrifício. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é o que eu e o que você que nós estamos fazendo pela unidade do corpo de Cristo, pela unidade da igreja. Queria que você acompanhasse comigo a leitura de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa é a frase, uma frase realmente que expressa o desejo de Deus, o alvo de Deus, que é reunir todos. Diz aqui que um morreu por todos e logo todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa palavra todos, queridos, para mim é a expressão da unidade que Deus busca no seu corpo. Ainda em 2 Coríntios 5,18,
Diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. O ministério da reconciliação existe para tornar possível a unidade da igreja com Deus, das pessoas com Deus. Se não houvesse o ministério da reconciliação, se Cristo não tivesse nos reconciliado consigo e com o Pai, Ele também não teria dado essa oportunidade de vivermos em unidade. Então, nesse tempo, querido, queria que você refletisse. Você está vivendo na dispersão, na reclusão, ou está buscando a unidade com Deus e com a igreja desse mesmo Deus? Qual é a sua realidade nesse momento difícil? Nós não podemos negar, é algo que nós temos como fato. Muitas pessoas nesses períodos recorrem ao individualismo e, por que não dizer, egoísmo. Muitas pessoas usam um discurso em nome do bem coletivo e se afastam, e ignoram todos os ensinos, e deixam de orar, e deixam de ler a palavra, e deixam de encorajar uns aos outros, mesmo que nesse momento esse encorajamento seja limitado, mas há meios para que isso aconteça. Muitas pessoas então estão recorrendo agora ao individualismo, justificando um bem coletivo. Mas o que eu queria dizer para você é que a unidade, ela não está presa a uma condição geográfica. A unidade, ela vai muito além disso. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5, versículo 3, diz que apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. Você pode, querido, nesse momento estar distante geograficamente, não podendo se reunir conosco como igreja, mas pode estar em espírito, buscando os mesmos alvos, buscando cumprir o teu chamado, de alguma maneira contribuir para que o corpo de Cristo permaneça inabalável. Gostaria que você acompanhasse comigo a leitura de Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 6, que diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. E quero enfatizar aqui: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como há uma só esperança para a qual vocês foram chamados, e uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Perceba o quanto esse texto enfatiza a unidade. Ainda em Filipenses capítulo 2, versículo 2 ao 4, diz assim: completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Esse texto fala de não agir por egoísmo, que nós não devemos nos isolar ou entrar em reclusão, num estado de reclusão, pensando em nós apenas, mas agir humildemente, considerando os outros superiores a nós mesmos. É isso que fortalece a unidade, queridos. Filipenses 2,12 diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. O apóstolo Paulo, falando aos filipenses, deixa claro aqui a diferença, a distância entre ele e as pessoas que foram designadas para lerem essa mensagem. Ele diz que ele estava longe, que ele estava ausente, mas essa ausência não impedia que ele e aquelas pessoas para a qual foram endereçada essa mensagem estivessem em unidade no Espírito. Qual é, querido, o efeito máximo que as circunstâncias podem causar em nossa unidade? Você já parou para pensar até que nível nós podemos achar normal, até que nível nós podemos tolerar os efeitos das circunstâncias na unidade? O que eu diria para você é que o máximo que as circunstâncias podem afetar na unidade da igreja é o aspecto físico, e é isso que nós estamos vivendo nesse momento.
Porque quando nós estamos unidos no mesmo propósito, quando nós estamos buscando os mesmos alvos, quando nós estamos em oração, quando nós estamos lendo a mesma palavra, quando nós estamos buscando a direção do mesmo Espírito, tendo o Senhor, como aquele que rege os nossos passos e as nossas decisões, então é somente a condição física que é afetada pelas circunstâncias, porque o resto, em espírito e alma, nós estaremos unidos em Cristo. Amém? Eu não sei qual é a tua condição nesse momento, se você percebe-se afastado do corpo, ou se você se percebe unido nessa igreja, nesse organismo vivo e eficiente que é a igreja de Jesus. 2 Timóteo 2,8 diz assim: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está. Você pode estar fisicamente longe, geograficamente longe, até como o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo aqui, na condição de um prisioneiro, mas ele deixa bem claro, aquilo que nos une, e nesse caso a palavra de Deus, ela não está presa. Amém? Queria que você se lembrasse que juntos nós somos mais fortes, que juntos nós vamos mais longe, que juntos nós temos mais poder e que talvez somente juntos nós alcancemos alguns alvos, que é preservar esse ambiente de unidade. Juntos não apenas no discurso, mas especialmente no propósito. Mateus 18, do versículo 18 ao 20, diz o seguinte: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Parece que é inapropriado esse texto para esse momento, porque fisicamente nós não estamos reunidos. Mas eu creio, queridos, que você aí, eu aqui, estamos unidos sim, reunidos no nome de Jesus, e Ele se faz presente nesse ambiente. E o que é importante citar aqui, queridos, é que na unidade o Senhor libera poder, libera graça, libera misericórdia, libera a bênção sobre nossa vida. Presta atenção, mais uma vez nesse texto. Tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Amém, queridos? Queria que você prestasse atenção em Marcos 14, 27 e 28. Aqui, queridos, há claramente a diferença entre o alvo do inimigo e o alvo do Senhor Jesus. Nós vamos perceber a estratégia de Satanás contra a igreja do Senhor Jesus e vamos perceber qual foi o alvo do Senhor Jesus. Marcos 14, 27 diz assim: disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas, mas depois de ressuscitar irei adiante de vocês para a Galiléia. Nesse pequeno texto, se você prestar atenção, você vai ver que ao longo da história, sempre que Satanás quis interromper, quis estragar os planos de Deus, quis tocar na menina dos olhos de Deus, que é a igreja, ele ou tentou prender os cristãos, ou ele tentou dispersar os cristãos. E Jesus faz referência a isso, que estava escrito na palavra que o pastor seria ferido e as ovelhas se dispersariam. Mas ele deixa claro que depois que ele ressuscitasse, ele iria diante desses discípulos, desses cristãos, para que nele novamente a unidade se constituísse. Amém, queridos? Então presta atenção. Satanás sempre apostou e talvez sempre apostará na dispersão e na reclusão, mas Deus, na sua trindade, sempre investirá na unidade da igreja. Então a minha pergunta é: você está do lado de quem e o que você está fazendo para demonstrar isso para você e para o mundo? Se você aposta também na unidade da igreja, demonstre isso com atitudes. Seja aí na tua casa o exemplo, seja aí na tua casa aquele que ora, que intercede, que jejua, que lê a palavra, que compartilha, que encoraja através dos meios que nós temos acesso, os outros cristãos que estão longe fisicamente. Amém? Nós já estamos
quase encerrando essa mensagem, eu já disse, queridos, que Cristo morreu pela unidade, mas eu também queria dizer que Cristo ressuscitou para que essa unidade fosse possível. E Atos capítulo 8, versículo 3 e 4, diz o seguinte: Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão, e os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Saulo, nesse momento, instrumento de Satanás, tentando prender e dispersar a igreja, mas aqui homens e mulheres, instrumentos de Deus, mesmo presos ou dispersos, como diz aqui o texto, pregavam a palavra por onde quer que fossem, seja na prisão, seja na casa, seja no trabalho, seja através das redes sociais, seja através de uma mensagem de texto, de um telefonema, né? Eles simplesmente, o inimigo simplesmente nunca pôde parar, né? Essa unidade, essa força que nós temos na unidade da Igreja de Cristo. Amém? Querido, se eu fosse um cristão, ou melhor, se eu não fosse um cristão nesse momento, eu certamente iria desejar ser um cristão, porque o poder está na unidade. Ser um membro do corpo de Cristo me dá a oportunidade de estar unido com Ele, algo que é específico, que é realmente sob essa única possibilidade, ser um membro do corpo de Cristo. É só sendo um membro do corpo de Cristo que nós podemos estar unidos com Ele. Então, não sei a tua condição nesse momento, se é de reconciliação, se é de realmente aceitar a Cristo, entregar-se a Cristo para estar unido com Ele, mas eu quero que você tome uma decisão. Não seja a pessoa que isola, não seja a pessoa que colabora para que os outros fiquem reclusos, seja a pessoa que faz todo o esforço para que a unidade da igreja se desenvolva mais e mais e que nesse momento apareçam os verdadeiros cristãos. O que eu quero dizer para você: ore e batalhe pela unidade da igreja. Não deixe as circunstâncias te afastarem do corpo de Cristo e do próprio Cristo. Amém? Queria que você fechasse os teus olhos, nós vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, baseado naquilo que aprendemos nessa noite, Senhor. Clamamos, ó Deus, para que o Senhor nos dê um espírito, Senhor, que está conectado com o Teu Espírito, Senhor, que nós possamos seguir as ordens, a direção, o desejo do Teu coração, que nós possamos estar unidos com o Senhor, para então cooperar com a unidade da Tua igreja, Pai, que quer estejamos ausentes ou presentes, Pai, que quer estejamos presos ou dispersos, Senhor, que no Teu Espírito nós sejamos um só corpo, que no Teu Espírito nós sejamos um só povo, que no Teu Espírito nós tenhamos apenas um alvo. Pai, perdoa-nos, Pai, por muitas vezes dividir, perdoa-nos por muitas vezes, Senhor, afastar as pessoas. Pai, perdoa-nos muitas vezes por muitas vezes nós falarmos algo que deprecia a igreja, que causa pânico nas pessoas, que destrói aquilo que o Senhor construiu com tão alto preço, Senhor. No nome de Jesus, nessa noite nós reconhecemos que o Senhor não apenas morreu, mas o Senhor ressuscitou, Pai, para trazer unidade novamente para a Tua igreja. E é por isso, apenas por isso que nós podemos, Pai, ter essa esperança, Pai. A Tua palavra diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Não será uma catástrofe, não será nada nesse mundo que nos separará do Teu amor. A Tua palavra diz que essa unidade, Pai, ela vai ser preservada, Senhor, Pai, e que ainda que muitos se desviam ao nosso redor, nós podemos, como remanescentes, Pai, suportar e até mesmo nos fortalecer nesse tempo de dificuldade. Em nome de Jesus eu oro por essa família, por essa pessoa, por essa cidade, por essa igreja, pelos líderes de célula. Oro, Senhor, pelos membros, Pai, pelos visitantes, por aqueles que estão assistindo essa mensagem pela primeira vez, que eles possam nesse tempo, Pai, pensar, Senhor, que é realmente uma grande vantagem, Senhor, ser um membro do Teu corpo e estar unido contigo. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, querido, por você ter investido um tempo com a tua família, né? Continue firme no alvo, nós estamos juntos no mesmo espírito, na palavra e na oração. Amém? Boa noite para vocês, fiquem com Deus.